apresentar a vocês aqui agora a nossa aluna Eliúde de Oliveira. Pode vir. Ela que vai trazer a mensagem de hoje, né? Do Espírito Santo que nosso papai tem para nós. Tá bom? Muito divertida, falando no final, né? Mas nos bastidores, mas em público muito tímida. Mas não sou eu que faço o que eu quero. É o Espírito Santo quem nos direciona. E a partir do momento que entregamos a nossa vida ao Senhor, ela não nos pertence mais. Então, vamos curvar nossas frontes e falar com o nosso Deus antes de começar a mensagem. Deus Santo, Deus Eterno, nessa hora, Senhor, queremos clamar mais uma vez a presença do Espírito Santo aqui, Senhor. Que não seja eu a trazer a mensagem, mas que seja o Espírito Santo a falar no coração de cada um, como o Senhor já falou no meu. Por favor, Senhor, toma cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada senhor, cada senhora que aqui se encontra, Pai. E que cada um possa tirar proveito das tuas palavras para o dia a dia da sua vida e para a vida espiritual. Que o anjo do Senhor se mantenha acampado ao nosso redor e que o Espírito Santo dê discernimento da reverência na tua casa e na tua presença, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. E por esse pensamento te agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje, nós vamos falar sobre algo que é bem conhecido para nós e que nós falamos muito, pedimos, clamamos, suplicamos e muitas vezes a gente não presta atenção no pedido que nós estamos fazendo e na responsabilidade que nós estamos buscando ao pedir, e ele nos é concedido. Também uma promessa, a promessa de Jesus Cristo, antes de ir aos céus. Ele deixou a promessa que nos daria o Espírito Santo. E que esse Espírito Santo iria fazer o que nas nossas vidas? Ele iria nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele também iria nos dar outra coisa. O que o Espírito Santo iria nos dar? Dons e talentos. E é sobre ele que nós vamos falar hoje. Eu tenho que aprender a ficar quieta diante do Espírito Santo. Porque há 1 ano e meio atrás me passou na mente: se algum dia eu for pregar na igreja, a mensagem será essa. Foi algo que me impactou muito, sobre dons e talentos e o que a gente faz com eles. E o tempo passou e eu fui para a igreja e eu comecei a pregar e sempre não vinha um sábado. Eu falei, graças a Deus, não é para poder falar. Então, quarta, domingo, mas no sábado eu não vinha. Então eu falei, não era para pregar. Mas não foi assim. Para minha surpresa, no meio da semana, recebi um convite para pregar hoje. Peguei a pregação que está pronta, normalmente eu digo, não. Quando é cima da hora, eu digo, não. Preciso me preparar psicológico, porque eu tenho pânico de falar em público. Mas o Espírito Santo falou dessa vez, não. Peguei a pregação, comecei e ele falou, não. A pregação de 1 ano atrás. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu peço a todos que prestem atenção, porque a mensagem não é minha, a mensagem é do Espírito Santo. E ele quer falar nos nossos corações. Ele falou no meu. E é por isso que eu estou em pé aqui hoje, diante de Deus, diante dos anjos e diante de vocês. Porque por mim mesmo eu não saí. Já estou aqui? Tremenda. Mas me manter firme, porque o Senhor disse que me capacita. Então vamos ver a promessa que Jesus nos fez, que está lá em João 14, verso 15 a 17. Quem achar, se quiser compartilhar, fique à vontade. João 14, 15 a 17. Se me amais, guardarei os meus mandamentos.
Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, Jesus chega e começa. Um verso antes, quando ele fala, Judas pergunta que espírito é esse, né? Que o mundo não ia conhecer. Por que o mundo não conhece esse espírito? Quando a gente está lá fora, a gente escuta o quê? Jesus, Deus, o Espírito Santo, mas a gente não tem intimidade com ele. Então, quando a gente passa a ter intimidade, a gente passa a ter também o quê? Responsabilidade. Porque ele começa a nos mostrar o que agrada e o que não agrada ao Senhor. Então, sendo assim, Jesus disse que ele precisava ir. Senão o Espírito Santo não viria. Porém, nós, né, pequeninos como somos, temos a audácia de muitas vezes desfazer o Espírito Santo, tirar o crédito do Espírito Santo. E a gente traz o crédito para quem? Para nós. Mas nós não somos inocentes. Porque toda vez que nós nos juntamos, nós paramos e fazemos reuniões, nós fazemos o quê? Oramos pedindo o quê? O Espírito Santo. A direção do Espírito Santo para a sua igreja. E que esse Espírito Santo venha nos ensinar e nos orientar como direcionar uma reunião, uma comissão, né? Que é o Espírito Santo quem vai escolher, é o Espírito Santo quem vai dar os dons, é o Espírito Santo que sabe tudo. Porém, na hora que eu sou escolhida, eu digo o quê? Nada. Não quero. Não tenho dom. Não tenho talento. Isso eu não consigo fazer. Então, estou dizendo que o Espírito Santo é o quê? Ele não tem inteligência suficiente na hora de me enxergar e me escolher. Porque eu estou olhando para o Espírito Santo. Eu estou olhando para mim. Mas quem escolhe não sou eu. Quem capacita não sou eu. Quem faz tudo isso é o Espírito Santo de Deus. Não sei, não conheço nenhum de vocês aqui. Essas são 3 ou 4. Não sei por que o Senhor mandou recado. Mas ele sabe. Eu não sei, eu trouxe. Eu sou mensageira. Não são palavras minhas. Tudo que eu vou dizer aqui está baseado na palavra. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos ficar atentos ao que a gente está fazendo com o chamado de Espírito Santo. Não foi eu que capacito, já falei para vocês. Eu não estaria aqui. Estaria em qualquer lugar. Porque até mal eu passei hoje. Mas eu falei, não é você, é o Espírito Santo. Você vai. Então foi a luta terrível, irmãos. Então, assim, vamos ver aqui um texto interessante que nos fala quem é esse agente. Temos um texto número 1 que vai deixar bem claro quem é esse Espírito Santo. Antes disso, o Espírito havia estado no mundo, desde o próprio início da obra da redenção. Ele estivera atuando no coração dos homens, mas enquanto Cristo estava na terra, os discípulos não tinham designado nenhum outro auxiliador. Não seria, senão depois que fosse privado de sua presença, experimentar a necessidade do Espírito. Então, ele havia de vir. Então, os discípulos, até Jesus ser levado aos céus, não tinha necessidade de quê? Do Espírito Santo, porque Jesus estava com ele. Então não havia essa necessidade do Espírito Santo. Mas a partir do momento que Jesus foi ao céu, houve a necessidade de Jesus nos enviar um Consolador. Porque nos fica o quê? Com a sensação de vazio. O que fazer agora? O que aconteceu até com os discípulos, né? Eles começaram a se perguntar o que vamos fazer. Mas Jesus deu uma ordem deles para ficar assim, e esperar. O Espírito viria. E eles não ficaram desamparados. E esse dom foi dado para nós. Esse Espírito veio e esse foi dado. E junto com ele uma responsabilidade. João 14, 23, 24 e 20 a 26.
Respondeu Jesus: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará. Virá para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que eu disse não é minha, mas é a palavra do meu Pai que me enviou. Essas coisas vos tenho dito, tenho falado, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviar, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então hoje, se eu sei quem é Jesus, se eu sei o que eu tenho que fazer, é porque tem o Espírito Santo de Deus me lembrando do que eu tenho que fazer. Porque se o Espírito Santo se afastar, eu vou esquecer até que Jesus morreu na cruz, porque a minha carne vai falar mais alto. Temos às vezes nós ficamos ali questionando as coisas que acontecem. Por que ele? Por que não eu? E assim nós vamos tirando o poder do Espírito Santo. Temos também o capítulo número 2, para a gente prestar atenção quem é o Espírito Santo, o que ele faz, para que ele serve e o que eu tenho que ficar dentro do que ele me diz. O êxito da reunião depende da presença e do poder do Espírito Santo. Todo que ama a causa da verdade deve orar pelo derramamento do Espírito Santo. E o quanto estiver em nosso alcance, cumprirmos e mover todo o obstáculo da sua atuação. O Espírito jamais poderá ser derramado enquanto os membros da igreja nutrem desarmonia e amargura um contra os outros, invejas, ciúmes, ruins, suspeitas e maledicências. São coisas de Satanás e barram eficazmente o caminho da operação do Espírito Santo. Esses textos que eu estou lendo é do Espírito e profecia, não são meus. Um está desejado de todas as nações e o outro está em conselho para a igreja. Então, assim, quando nós fazemos uma reunião de concílio, ali se reúnem líderes, primeiro tem uma comissão, depois tem uma outra, e assim nós somos selecionados, crendo que é o Espírito Santo de Deus que está o quê? Direcionando. E ali seremos selecionados. Então, cada um é selecionado e cada um é designado para um cargo. Mas, porém, quando chega a minha vez, quero não. Eu sou boa nisso. Nisso não. Desde quando eu escolho? Não sou eu. Não sou eu. Isso eu estou falando que o Espírito Santo nos dá e que a gente usa. Mas também a gente vai pegar aquela parte dos talentos que eu não quero, as consequências que o Espírito Santo está dando. Ele te chama, ele te seleciona, só por a gente estar aqui, já vamos o quê, irmãos? Escolhidos. Já fomos escolhidos. O Espírito Santo chamou cada um de nós aqui hoje, com cargo ou sem cargo. Ele chamou. Vem, segue. E vem nos ensinando quem é Jesus em nossas vidas. E a mesma coisa é para assumir responsabilidade da igreja. É para o crescimento da obra. Não sou eu. Eu não vou levar a igreja sozinha, nenhuma aqui vai levar. A obra é do Senhor. E é Ele que vai se mover no meio. Vamos dar uma olhadinha no 1 Coríntios 12. Capítulo 12, versículos 6, 7 e 8. Quem achar e quiser compartilhar. E o 7, irmã, por favor. Aqui no versículo 6, nós temos uma coisa que me chama a atenção. E há variedades de operação.
mas o Espírito de Deus é o mesmo para não é para um só. Não é para um só. Então, todos que aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador e Redentor, e entregam a sua vida a Ele, têm um dom e têm um talento, não para benefício próprio, mas para a obra do Senhor. Ah, então você está dizendo que eu não posso usar o meu dom para benefício próprio? Pode, lá fora. Mas o seu dom espiritual que Deus te deu é para a obra da casa do Senhor, é para o crescimento, é para buscar os que estão perdidos lá fora. Se você canta, cante um louvor para alguém que está lá fora, na sarjeta, vai lembrar o coração dele. Se você faz um pão, faça um pão de futuro para quem está passando fome. Se você sabe ler, leia para quem não sabe. Cada um de nós podemos fazer. Desde a criancinha mais pequenininha tem que saber ler. Ela já pode ler para alguém. Já pode levar a obra adiante. Não fomos chamados para ficar de braços cruzados, não. A obra vai crescer. Quando chegou o dia de Pentecostes, por que o Espírito Santo veio? Eles oraram, pediram e ficaram lá esperando. Veio por que o Espírito Santo? Porque eles estavam divididos, separados. Ah, não, Senhor, eu não quero esse dom. Ah, não, Senhor, eu não sou capaz. Ah, não. Era isso que estava acontecendo? Não. Eles entenderam que tudo que eles tinham que não agradava ao Senhor tinha que ficar de fora da vida deles. E agora eles começaram a buscar espiritualmente aquilo que Jesus tinha prometido. Por que não recebemos? 10 dias. Preciso mais, orou mais. O Espírito Santo foi derramado em plenitude. É o que diz a palavra. Porque todos eles estavam buscando um só propósito, um só pensamento. Eu não poxa, hoje a irmã me olhou, eu não consigo olhar dela, irmã. Eu te perdoo. Porque a irmã me olhou porque eu não sei. Porque Jesus disse que eu não posso deixar o sol passar sobre mim com mágoa do meu irmão. Se eu morrer domingo, meu irmão vai ter chance de pedir perdão. Eu não. É por isso que tem que vigiar todo dia, porque existe um sacrifício da tarde, sacrifício da manhã. Para que essas coisas nos lembrem, que tem que estar com o coração e a mente limpa o tempo todo. Aí em Coríntios 12, versículo 12, fala: para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificar o corpo de Cristo. Não é para benefício dele, é para benefício de Cristo. Até que todos cheguem à unidade da fé e do conhecimento do Espírito de Deus, ao estado de homens perfeitos, à medida da estatura da plenitude. A plenitude de quem? De Jesus. Jesus viveu nesse mundo como homem e ele passou a buscar, ele preferiu não cair no erro. Um dia eu ouvi alguém dizer assim: ah, mas Jesus é Deus. Então, se eu digo que Jesus é Deus, eu tiro a parte que ele é o meu Salvador humano, né? Não estou falando aqui de perfeccionismo, não. Eu estou falando que se a gente busca Jesus, a gente vai conseguir andar diante de Jesus, fazendo o que ele nos pede, como andou Enoque, como andou Elias, né? Podemos chegar, porque é promessa. Assim vai fazer isso. É o Espírito Santo, né? Toda vez que eu pensar em fazer isso aqui que ninguém viu, ele vai dizer: devolve porque não é seu. Então eu vou dizer: Senhor, me ajuda. Hoje eu errei. Senhor, hoje eu tive um pensamento que não foi do Senhor. Repreende. E assim amanhã eu vou buscando cada dia mais. Então, deve absorver, irmãos. Então, entre esses dons, nós temos também mais um tópico bem interessante. Tópico 3. Dons diferentes são concedidos a pessoas diferentes, para que os obreiros sintam sua necessidade uns dos outros. Deus outorga esses dons, e eles são utilizados no seu serviço, não para glorificar o possuidor, nem para enaltecer o homem, mas para exaltar o Redentor do mundo. O que eu estou fazendo com meus dons e meus talentos? Estou exaltando Jesus ou estou exaltando a mim mesmo? Porque é pergunta que nós temos que fazer todo dia. Senhor, qual o dom que o Senhor me deu? Eu achava que eu não tinha dom nenhum, porque eu queria me colher, mas o Senhor está dizendo: não, quem capacita sou eu.
Cada dia o Senhor vai me provando. E agora eu já disse, eu não vou enxergar mais. Vou aceitar, Senhor. Moisés tinha Arão. Então, se eu tenho que ir e precisar de um Arão, o Senhor me envia. E fiquei com a semeadora do Espírito Santo. Falei, olha, eu vou separar a mensagem, mas o Senhor sabe que eu vou precisar de um Arão. Me mostra quem é. E fiquei na rua. Me mostra quem é. E orei, falei, eu estava mandando. Ele falou, não. Ora, porque vai te mostrar quem é. Eu orei, desde quando eu cheguei lá atrás. Então, o Espírito Santo enviou Arão. É isso. Precisamos confiar no Espírito Santo. Precisamos confiar em Deus. A escolha não é nossa. E às vezes, por medo, por timidez, por críticas, por falta de aceitação, a gente recusa a obra do Senhor, porque a gente está pensando em agradar o irmão. E não é assim. Eu não tenho que agradar o irmão. Eu tenho que agradar aquele que morreu por mim. Eu tenho que agradar aquele que morreu por mim. Eu amo meus irmãos. Jesus me disse que eu teria uma família. Quando a minha família materna me abandonasse, Ele me deu vocês como uma grande família. Eu tenho que amar vocês, cada um de vocês, como se fosse filho da minha mãe. Porque vocês são filhos do meu Pai Celestial. Mas para isso, eu não tenho que me preocupar se o irmão vai achar que eu falei corretamente ou não. Eu estou para agradar a Jesus. Se ele disse vai, eu vou. Todos que ele chamaram, que ele chamou, deixa, segue-me, e foi. Me impressiona que Jesus não chamou nenhum das escolas do caminho. Só que prestaram atenção nisso? Nenhum discípulo de Jesus foi escola do caminho. Alguns até seguiram depois. Mas como Jesus disse, deixa o que você está fazendo e segue-me. Foi quem? Foi o pescador, foi o lavrador, pessoas incultas. E ele diz que é essas pessoas que vai fazer o que no futuro? Terminar a aula. Crianças e iletrados, não são palavras minhas, está no Espírito de profecia. E o Senhor diz. Então temos que começar a deixar o medo de lado, a vergonha, a timidez, e dizer, Senhor, usa-me. O que o Senhor quer que eu faça? Eu não sou capaz, mas leva-me. Eu não vou sozinho, o Senhor precisa estar comigo. Eu sei que o Espírito Santo está aqui comigo. Porque sem Ele eu não estaria aqui. Precisamos deixar, irmão, de lado o que o outro pensa. Porque às vezes por ele ficar olhando e fazer, meu irmão não tem coragem de dizer a mensagem. Meu irmão não tem coragem de orar porque ele vai orar errado. Mas Deus fala no coração dele e ele vai entender. A mensagem de número 4, por favor, irmão. Cada membro deve trabalhar em seu lugar designado. Havia ter muitos ramos, mas embora todos os ramos sejam diferentes, não conflitam entre si. Na diversidade, na autoridade, todos os ramos obtêm sua nutrição de uma só fonte. Isto é uma ilustração da unidade que deve existir entre os seguidores de Cristo, em suas diferentes níveis de trabalho. Todos têm apenas uma cabeça, o mesmo Espírito, em diferentes maneiras, atua por meio deles. Quem é a nossa cabeça, irmãos? E quem é que Ele nos deixou para nos direcionar? Ele erra? Então não tem como Ele nos chamar suficiente, nós somos para o que Ele nos pede. Porque a gente diz para Ele que não somos capazes. Queria que os irmãos pensassem nisso. O Espírito Santo não erra. Se Ele chamar você, que é um professor, que é um médico, e disser para você, eu preciso de você para fazer a faxina da igreja, diga a Ele, porque é algo que quer que você aprenda. Ele não nos chama à toa. Algo na nossa vida, Ele quer para aperfeiçoar a casa dele. É o que diz aqui. A videira é só uma, mas nós somos os ramos. E os ramos que estão ligados a Jesus na nova.
crente, de todo cristão, não só aguardar, mas mesmo apressar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Se todos os que professam o seu nome estiverem produzindo frutos de sua glória, quão rapidamente não seria alcançado em todo o mundo a semente do Evangelho? Depressa amadureceria a última seara, e Cristo viria para juntar os seus preciosos grãos. Seu tempo que nós estamos se preocupando, que eu não sei, que eu não quero, que eu não vou, que eu não quero estar aqui, eu não quero estar aqui. Eu estivesse me preocupando em pegar isso e levar o Evangelho para lá para fora, para salvar lá fora. Aqui diz que Jesus iria buscar o quê? Os seus. Juntaria os seus grãos. Então, se Jesus não está, não veio ainda, e se esse grão não está maduro, a seara não está pronta, é culpa de quem? Do Espírito Santo? Não, é nossa, é minha culpa, porque eu fico com vergonha de falar de Jesus lá fora. A culpa é minha, irmãos. É por minha causa que Jesus não voltou ainda. Aqui o conselho da senhora White diz também para nós assim: irmãos e irmãs, temos de buscar o Espírito Santo. Deus vai cumprir todas as promessas que fez. Com a Bíblia na mão, digamos, fizemos com sucesso. Responsabilidade. Jesus nos deu uma ordem para ir entregar o Evangelho. O Espírito Santo viria e que nós teríamos que aceitar o Espírito Santo como agente, queríamos convencer do pecado, da justiça e do juízo e queríamos fazer levar a mensagem adiante. E quando eu me recuso, eu estou dizendo: não, vocês erraram, eu não sou capaz, eu não sou digna, eu não tenho poder, porque o Senhor errou e me chamou para o lugar errado. Isso também tem conselhos para a igreja, tá? Cristo envia seus mensageiros a toda parte do seu domínio para comunicar aos seus servos a sua vontade. Anda ele no meio da igreja, deseja santificar, elevar, enobrecer os seus seguidores. A influência dos que crê nele será no mundo um cheiro de vida para a vida. Até que ponto nós estamos crendo no que Jesus nos pediu e fazendo o que o Espírito Santo tem que fazer em nossas vidas? Eu tenho ficado triste com o filho, porque eu tenho negligenciado, não tenho ido me levar. Coisas do meu dia a dia tem roubado o tempo que é Jesus. E eu vou prestar conta a ele se eu não mudar. Quando oferecido em sua influência plena, a ausência do Espírito Santo, é que torna tão destituída de poder o ministério da pregação. Pode haver erudição, talento, eloquência ou qualquer dom natural ou adquirido, mas sem a presença do Espírito Santo de Deus, nenhum coração será tocado. Pecador algum ganha para Cristo. Por outro lado, se estivermos ligados a Cristo, se os dons do Espírito Santo lhes penetrarem, o mais nobre e ignorante de seus discípulos terá um poder que influenciará corações. Deus os faz condutor para espalhar as mais elevadas influências do universo. Não é nossa, é o Espírito Santo. Porém, se eu não busco o Espírito Santo de Deus, eu vou cantar, eu vou pregar, vou fazer tudo que faz, como o carnal, né? Tudo que o carnal faz. Mas a missão que foi me dada, que foi nos dada, não vai funcionar. Quer fazer o quê? Salvar? Vamos ver, quase terminando, irmão.
Se alguém achou que quiser compartilhar, fique à vontade. Será como um homem e ao instante do país chamou os seus servos e confiou seu bem. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com ele e ganhou outros 5. Do mesmo modo que receberam 2, ganhou outros 2. Mas o que receberam saindo abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e ganhou contas com ele. Então, aproximando-se o que receberam 5 talentos e deu outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos e ganhei. Disse-lhes o Senhor: muito bem, servo, bom e fiel. Pois que fiel no pouco, sobre o como farei. Ainda no todo, Deus Senhor. É aqui? Obrigada, irmã. Então, os dons foram divididos, né, os talentos. Uns levaram avante, né? Saiu, pregou, né? Vou trazer para o termo do Evangelho. Saiu, pregou, visitou, alimentou. Cada um fez uma parte. Mas o que recebeu um, vou não. Quero não. Vou devolver para ele o que ele me deu. Ele me deu um, esse não é o que eu quero. Vou devolver para ele. O Senhor ficou satisfeito com essa resposta? Não. Quer que o Senhor fez com ele? Não viu o que diz a palavra? 28 a 30. Diz assim: tirarei, pois, o talento e o darei a quem tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e quem em abundância será dado em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Guarda essa frase. Lhe será tirado. Lançarei, pois, esse servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui já está falando do que? Do dia do? Quando a gente chegar ao dia do juízo, nós temos essa parte que o talento será tirado. Então, nós temos aí mais uma dura realidade para a gente ouvir. Número 5, João. Os talentos não são limitados a uns poucos. A cada pessoa se concedem dons individuais denominados talentos. Alguns consideram esses dons como sendo limitados a certos indivíduos que possuem muitas inteligências ou são dotados de capacidade mental superior. Mas Deus não limitou a concessão de talentos a uns poucos favorecidos. A cada um é concedido algum dom especial, pelo que será ele responsabilizado diante do Senhor. Tempo, raciocínio, recurso, força, faculdades mentais e bondade de coração. Tudo são dons de Deus, concedidos em confiança para serem usados na grande obra de abençoar a humanidade. Alguns, aparentemente, têm poucos talentos, mas se negociarem diligentemente os bens do seu Senhor, seus dons serão grandemente aumentados. O Senhor está observando a cada um para ver se usará seus talentos sábia e altruisticamente ou se buscará seu próprio proveito. Os talentos são distribuídos a cada pessoa de acordo com suas várias habilidades para ver se ela os aumentará. Ao investi-los sabiamente, cada um deve prestar contas ao Mestre por seus próprios atos. O Senhor não exigirá dos que são pobres aquilo que eles não têm para dar. Não requerirá dos doentes as energias ativas que a fraqueza do corpo os impede de exercer. Ninguém precisa lamentar porque não pode glorificar Deus com talentos que nunca lhe foram confiados. Mas se você tem um talento, use-o bem e ele se multiplicará. Se os seus talentos não forem enterrados, produzirão outros talentos. Então, os talentos não são para o meu benefício próprio. E eu não tenho desculpa de dizer que eu não tenho
talento. Porque o meu talento não serve para a casa de Deus. Porque até a bondade do meu coração, Deus vê como. Está muito sério, irmãos. Está muito sério. Não era para a gente ter dificuldade de pregador. Não era para a gente ter dificuldade de pessoas para trabalhar na casa do Senhor, na casa do Senhor. Não era para ter dificuldade de levar alguém para visitar conosco, uma pessoa doente. Porque cada um foi chamado para a obra. Cada um. Isso é muito triste. Isso é muito entristecido. Porque às vezes eu tenho um pedido. Vamos fazer a visita. Não tem tempo. Vamos fazer uma oração. Não tem tempo. Vamos, não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Como assim não tem tempo? Falei, Senhor, me ajuda. Me capacita. Porque eu não posso ficar dependendo do outro. O Senhor vai cobrar de mim. Preciso ir. Tem pessoas na minha rua precisando. Tem pessoas no hospital precisando. Tem um doente precisando de uma oração, de um abraço. De você parar e ouvir. Porque se você está do lado, você começar a falar e você não vai. Que chatice. É o seu nome de ouvir. Amém, irmão. Glória seja a Deus. Porque nós não estamos no ponto do ônibus, na condução, na faculdade, no colégio. Onde está? Não estamos. O seu vizinho é o seu vizinho por acaso. Algo o Senhor quer que você faça. Pergunte para ele. Se cada um de nós hoje for para casa e perguntar, Espírito Santo, me mostra quem eu posso ajudar. Por que você me levou na igreja hoje para ver aquela mensagem que foi dada há 1 ano e meio atrás? Ele vai responder para vocês. Porque para mim ele disse, chega de timidez. Vá. Essa não sou eu. Obedeça. E obedecer é melhor do que sacrificar. Vamos ver mais uma responsabilidade nossa também, em 1 Timóteo 4, 14 a 16. É muito complexo. Mas eu não posso pular. Até se cortando, né? Se separei algumas partes, mas foi o que o Espírito Santo queria, né? Timóteo 4, 14 a 16. Alguém quer compartilhar conosco? Sem cuidar da disciplina, da doutrina. Continua nesse dever, porque fazendo assim, salvará todas as mesmo. Amém? É para me evidenciar meu talento? Meu dom? Não, não é. Nós vamos ver algo muito triste que aconteceu com alguém que negligenciou o chamado do Senhor.
triste. Isso vai acontecer com cada um de nós. E dizer não para o Espírito Santo. O Espírito Santo não erra. O Espírito Santo não tem demência. E o Espírito Santo, ele é Deus, onisciente, onipresente e onipotente. Então, quando ele diz, é você que eu quero, a minha obra é você, não sou eu. Não é o outro, é você. Por mais simples que seja a tarefa, cumpra. Ele vai te capacitando. Ele vai te orientando. Irmão, por favor, o vídeo. Linhares, Reis Foss e William Boyd, infiel. Ela Boyd não foi a primeira ou única pessoa a receber visões durante esse período. 2 homens também receberam o dom da profecia. Mas cada um teve experiências completamente diferentes em suas vidas de ministério. Com frequência, Deus envia pessoas que são qualificadas na visão humana e usa aquelas que aqui uns outros não usam. Qualificação acadêmica, oratória, eloquente e uma personalidade popular são valorizadas pela sociedade. Mas Deus procura a pessoa que é humilde, aquela que, se usar, trará honra ao nome de Deus. A primeira pessoa digna de nossa menção é William Boyd. William Boyd, um afro-americano, era conhecido como um pregador excepcional e estava apenas no início dos seus 20 anos, em 1848, quando ele recebeu várias visões de ordem. A primeira foi em 18 de janeiro. Essa durou 2 horas e meia e aconteceu na igreja na rua de South Park, em Boston. O médico estava presente e não pôde detectar sinais de vida, com exceção em volta do seu coração. Seu fôlego o avelejou. Ele teve a segunda visão em 4 de fevereiro, que durou 13 horas e 30 minutos, e foi instruído a compartilhar essa visão com o outro. William hesitou a ir a público devido à quantidade de preconceito que receberia nesse período da história da América, por ser de descendência africana. Então, quando ele recebeu um convite para falar em uma igreja e compartilhar sua visão, ele aceitou. A igreja ouviu sua mensagem com alegria, e tão logo ele recebeu o convite para falar em outras igrejas de diferentes denominações. William foi servir fielmente como profeta no período pré-grande desapontamento. Ele nunca disse que seu dom se estenderia por um período longo em que ele receberia mais visões. A evidência parece sugerir que ele recebeu uma mensagem específica para um tempo específico e que ele fielmente cumpriu a sua tarefa. O segundo homem a receber visões chamava-se Reis Foss. Em janeiro de 1845, ele conheceu Ellen White e contou-lhe a sua história. Logo após ela ter recebido a sua primeira visão, ele recebeu exatamente a mesma visão e foi instruído a contar aos outros. Mas, no entanto, não o fez. Ainda chateado depois do grande desapontamento de 1844, e possivelmente não querendo se expor ao físico, ele mudou. O Senhor veio a ele e disse que teria outra oportunidade. E se ainda se recusasse, o dom seria dado da pessoa. Mesmo com esse aviso, manifestou uma atitude de rebelião, recalcitrante e não compartilhou. Então um sentimento estranho veio sobre ele, e ele ouviu uma voz a dizer: você afligiu o Espírito de Deus. Assustado e horrorizado, ele decidiu que compartilharia a visão e convocou uma reunião dos crentes mediáticos. Ele explicou aos que estavam presentes o que havia ocorrido, mas quando chegou a hora de compartilhar a visão, ele não pôde lembrar de nada, nem mesmo uma palavra. Aqueles que estavam presentes bastante descreveram a cena como mais sóbria e horrível cena. Ao falar com Ellen White, ele implorou a ela que fosse fiel ao dom que Deus havia lhe dado.
e lamentou-se a si mesmo como um homem perdido. Ele viveu até os 70 anos e se encontra enterrado aqui. Porém, sua vida nunca mais mostrou interesse espiritual. Já que no leste de Sunderland e no nordeste do Maine temos o túmulo de William Foy. Então, nós temos a história de dois homens, um obediente ao chamado de Deus e um resistente ao chamado de Deus. O melhor tempo para seguir Deus, o melhor tempo para seguir seus planos para as nossas vidas é sempre mais cedo. Nunca é bom se atrasar, debater ou negociar com Deus. Se Deus está chamando você para o ministério, não endureça o seu coração. Siga o Senhor e compartilhe a mensagem onde quer que Ele te guie. Amém? Triste, né? Muito triste. Uma pessoa foi chamada para levar mensagem e ela rejeitou. Uma, porque ficou com receio da pele, por isso, por aquilo. O outro, porque de repente não seria bem visto. Mas Deus foi lá e chamou a mais fraquinha de todas, Ellen White. E ela aceitou. E muitas pessoas até hoje não aceitam Ellen White por isso. Não entende como é que uma garota de segunda ou terceira série primária fez essa coisa toda, né? O evangelismo. É isso que Jesus está me chamando hoje, irmãos. Para a gente ouvir a sua voz. E não endurecer o coração. Vamos para o último texto e eu estou entregando já o povo. Deus segura a balança. Não é o orador eloquente, a mente aguçada que tem valor para Deus. É o propósito fervoroso, a piedade, profundo amor, a verdade, o temor a Deus, que tem uma influência eficaz, um testemunho vivo do coração. Proveniente de lábios em que não há dolo, cheio de fé, de humildade, confiança, ainda que por dado alguém que tenha dificuldade para falar, é considerado por Deus tão precioso como o ouro. Enquanto o discurso inteligente e a oratória eloquente daquele a quem foram confiados, grande talento, mas a quem falta veracidade, propósito firme, pureza e abnegação, são como o bronze, que é um símbolo que ele pode dizer coisas espirituosas, pode relatar adendas, divertidas, pode brincar com os sentimentos, mas o Espírito de Jesus não está nisso. Amém? Se a gente não se submeter ao Espírito Santo de Deus para fazer exatamente o que Ele quer, você pode fazer o que você quiser. Vai ser só o homem carnal que vai estar falando. Então a gente precisa entender quem é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Irmãos, que Deus nos abençoe e que o Espírito do Senhor faça morada no coração de cada um de nós. Mas mesmo que você não saiba ler, peça alguém. Vou pregar, irmã. Não sei ler. Peça alguém para ler para você. O Espírito Santo, qual mensagem que o Senhor quer lhe dar? E vai lá, separe o versículo, o capítulo e peça alguém para ler. Porque o recado que o Senhor quer mandar, Ele não quer saber se você sabe ler ou não. Ele vai capacitar alguém para ler para você. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus o caminho que eu preciso. Espírito Santo, use a consigo.
daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu amor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu amor está subindo. Todas as coisas souberam alguém, daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu amor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu amor está subindo. Igreja, que se coloque de pé para a gente fazer uma oração. Deus Espírito Santo, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer pelos conselhos que o Senhor nos dá para que a gente possa estar se consertando diante de Ti, Senhor. Porque é o Senhor que está presente nessa igreja, Senhor, na nossa vida, nos nossos lares, no nosso trabalho, Senhor, por onde a gente passa, que o Senhor se faça presente e possamos testemunhar, Senhor, de Ti. Que não venha ser o homem, Senhor, aparecer a querer ter benefícios próprios, mas sempre Jesus Cristo seja exaltado. O Senhor é um Deus como o Pai e o Filho. Mas Jesus disse que o Senhor não viria falar de Ti mesmo, mas viria nos elevar a Ele, que era o Ele que o Senhor iria exaltar, Senhor. Se o Senhor, como Deus, está aqui para nos ajudar a exaltar Jesus em nossa igreja, quem somos nós para querer ser elevados às alturas e em Jesus? Repreende, Senhor, o orgulho e a vaidade que há dentro de nós, que nós possamos compreender realmente o que nós pedimos nas nossas orações. Espírito Santo seja derramado, Espírito Santo da minha vida, Espírito Santo me dê sabedoria, Espírito Santo me dê entendimento, porque o Senhor dá. Nós temos que estar aí ouvindo a tua voz e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Leve, Senhor, cada família para os seus lares em segurança. Obrigado, Senhor, pela mensagem. Eu sei que não foi ele hoje, foi o Espírito Santo que esteve aqui. Então, por favor, Senhor, que cada pessoa que aqui esteja leve a mensagem para casa e que possa, Senhor, refletir no que pode estar fazendo para o crescimento da obra do Senhor. Fica com o restante da programação desse sábado que te pertence, Senhor, e seja, Senhor, com os líderes dessa igreja, seja com departamentais, seja com a família do pastor, e que o anjo do Senhor seja acampado ao nosso redor, em nome de Jesus. Amém.